Eu vou te perguntar agora sobre um assunto um pouco mais, acho, né? Um pouquinho mais leve. Mas eu não sei o que é leve nessa história toda, porque também é uma situação que eu não faço ideia do que é viver. Eu sou do Alto Vale do Itajaí, aqui, hoje eu vivo em Blumenau, né? Todo mundo que me acompanha já sabe. E aqui a temperatura é relativamente boa, mas relativamente constante, às vezes até quente demais, né? No Alto Vale a gente atingia a temperatura de 0 graus, às vezes um pouquinho para baixo, e era gelado aquilo. A gente tinha que usar 2, 3 meias e 2 calças e 2, 3 casacos, e já ficava ruim de trabalhar, e trabalhava dentro do escritório, né? Porque botava lá o ar-condicionado e ficava aturando aquele frio. Agora tu me contou de uma história da Mongólia, que o pessoal vive a 40 graus negativos. Como é que eles vivem lá? A gente teve a oportunidade agora no final de 2024, a Mali esteve junto comigo em 3 países, a gente passou juntos pela Índia, pelo Nepal e pela Tailândia, para visitar vários pontos onde a gente auxilia os projetos, e a Mongólia é um caso bem específico, que nós temos um amigo nosso que, na verdade, ele já está há 25 anos trabalhando na Mongólia e na Tailândia. É um casal de brasileiros, os filhos dele, inclusive, nasceram lá, e eles têm uma paixão e um amor muito grande pelo país, por esse país chamado Mongólia. E já há muitos anos, já desde 2012 ou 2013, se não me falha a memória, eles desenvolvem um projeto chamado Aqueça uma Família Mongol, onde nos meses... E vocês visitaram a Mongólia? Visitamos agora, só eu. A Mali ficou na Tailândia, eu fui até na Mongólia conhecer o projeto e ajudar, e depois a gente retornou para o Brasil pela Tailândia e Índia, né? Então, o que aconteceu? Em média, entre 250 a 300 famílias por ano, entre dezembro e janeiro de cada ano, são atendidas com esse projeto. O que o Jardel e a equipe dele fazem? Eles levantam 1 tonelada de carvão por família. Então, esse ano foi 300 famílias. Então, você considere 300 toneladas. Compra na Mongólia mesmo? Compra lá na Mongólia. Compra dentro do país. E quanto que é uma tonelada comprada lá? R$300. R$300. Para nós aqui é barato, para eles lá é muito Para dinheiro. eles é um dinheiro grande. Para nós, comprar 1 tonelada de carvão... Uma é barato, agora 300 toneladas já fica caro. Foi um conjunto de organizações, a Hope Association participou também com 20 famílias, mas considere aí um grupo muito grande de pessoas. São 300 famílias. E 300. Aí cada família, 5, 10 pessoas. E lá, vocês sabem que, não sei se vocês já viram alguma foto da Mongólia, eles vivem fora da cidade, principalmente, dentro daquela Igers, que é o nome, aquela casa redonda que eles vivem lá dentro. É que a gente... uma espécie de tenda. O que a gente vê da Mongólia é aqueles prados, né? Mas aí é no verão, né? Aqueles prados onde eles andam a cavalo, é bonito aquilo. Sim, agora no inverno é perto da Rússia, perto da Sibéria, aquela região. Chega a dar, em alguns anos, menos, já chegou a dar menos 47 graus. Meu Deus. Nessa nossa visita estava em torno de menos 25. Olha, para mim 0 grau já é demais. Eu não sei, a maioria que está me assistindo aqui não enfrenta 0 graus, porque a maioria é de São Paulo para cima, né? É uma temperatura muito boa. Agora vem visitar aqui Santa Catarina, só para tu ter uma ideia do que é 0 graus. Agora 40 graus negativo, eu não faço nem ideia o que é isso. Sim, estava um frio muito intenso, um objetivo específico, né, de atender essas famílias, visitar elas, levar o carvão e também alimento. E também deixar uma palavra espiritual para elas, uma oração. E a gente viu muita dificuldade, né, Jason? Muitas pessoas que recentemente o marido tinha se suicidado, muita gente doente, muita gente deprimido. Foi uma situação bem difícil. Então esse projeto, além de ele ajudar socialmente, ele também traz um alívio espiritual para as pessoas. Pois é, o que significa esse carvão para eles? É uma sobrevivência? É uma sobrevivência por quase 4 meses. Porque se ele não tem condições de comprar, naquele frio intenso, ele pode morrer e passar muito frio. Muito mal. O banheiro, para vocês terem uma ideia, pessoal, não fica dentro dessa gera. Ele fica fora da tenda. Então imagina aquele frio intenso, de noite, de madrugada, indiferente do horário, um dia de tempestade, você sai lá de dentro, eles têm um fogãozinho, né, bem rústico, onde esse carvão é colocado, e lá eles ficam aquecidos durante o dia e durante esses 3 meses, e eles têm que sair para fora num frio intenso, muito intenso, para ir fazer suas necessidades, porque é um local arcaico, assim, não é no centro, não é em Ulaanbaatar, que é a capital. Né? Tem localidades que a equipe foi visitar no meio do deserto, no meio da neve, 50 famílias vivendo sozinhas lá.
E deserto, quando tu diz, é deserto... Deserto mesmo, sem nada, sem árvore, só pequenos prados longos assim, né? E eles vivem de criar alguma... Algum animal, pesca, né? Aquela pesca de quebrar gelo. Rudimentar mesmo. É rudimentar mesmo, é muito difícil para eles. Né? E aí vocês entram com um projeto de educar esse pessoal para mostrar uma outra realidade também? Isso a equipe dos missionários da Mongólia que fazem. Né? Eles que dão a oportunidade, da educação. Depois que a equipe... Isso. E as crianças talvez seriam aqueles que vão aprender como é que funciona, como é que é o mundo, para talvez tentar tirar a família daquela situação depois. Exatamente. Então, através dessa... Embora seja muito difícil para eles... Principalmente saindo da capital, né? A Mongólia é o país que tem a menor densidade demográfica do mundo, né? Um país gigante, mas tem só 3,5 milhões de pessoas e 2 milhões já se concentram na capital. Então o restante está espalhado por toda aquela imensidão de deserto. Né? E 2 países muito ricos, muito poderosos ali próximos são a Rússia e a China, e não vem ajuda desses países para essa região ali. Bom, para a própria Mongólia não ajuda? Então eu acredito que não, Jason. Nós temos um outro país bem próximo deles, que é o Japão. Inclusive, uma coisa que me chamou muita atenção lá é a quantidade de carro japonês que tem na Mongólia. Então eles fazem importação, que é um país próximo. A maioria de todos os carros lá são carros seminovos, né? Ou mais antigos, que vem tudo do Japão. Então, há um comércio, sim, entre eles, mas essa questão social, pelo estado que a gente viu aquelas famílias, eu acredito que não há, assim, um interesse muito grande de solucionar isso tão cedo. Né? E vocês percebem, talvez, algum tipo de preconceito das pessoas daqui com as pessoas de lá? Talvez dizer, poxa, mas isso aí são pessoas de outro país, ou muito diferentes da gente, ou talvez... Pela visão de que... Não sei, tu percebe algum tipo de preconceito contra eles lá? Eu diria que... Quando vocês vão pedir ajuda para alguém, a gente precisa... A gente vai trazer essa palavra preconceito mais para o sentido da... A gente tem um termo, né, dentro do nosso trabalho, chama-se missões transculturais. Missão transcultural, eu saí do meu país para ir fazer alguma coisa numa outra nação. Né? Eu vou lá conhecer o contexto, as necessidades desse pessoal e vou trazer e apresentar isso para as pessoas aqui. Então, quando você fala do projeto Aqueça uma Família Mongol, ou quando você fala do projeto Freedom, por exemplo, de libertar famílias do Paquistão, alguém vai dizer assim, mas o que é isso? Por que eu tenho que me importar com isso se tem alguém que eu preciso ajudar aqui? Daí a nossa resposta, a gente até tem um texto publicado no nosso site e na nossa página no Facebook, que é um certo preconceito contra as missões transculturais. Porque a desculpa que se dá é tipo assim, tem que fazer aqui. A gente pergunta para essa pessoa que está nos questionando, mas o que você já está fazendo aqui? Ele não está fazendo nada. Não está fazendo nada, entendeu? Então aqui já tem quase 80% de cristãos no Brasil. Foi levantado números recentes pela primeira Igreja Batista de Curitiba. E as pessoas aqui, os cristãos aqui, inclusive, eles estão deixando que o cristianismo aqui seja lentamente abatido, corroído, né, perseguido. Parece que aquilo que acontece lá, devagarzinho, está se encaminhando para acontecer, que é a sensação que há uma possibilidade, eu tenho, né? Sim, disso acontecer. E ainda falando dessa questão do preconceito, hoje a gente faz uma comparação de números, Joyce. Por exemplo, o Brasil tem 230 milhões, né? 230, 240 milhões de pessoas. Quantos bilhões de pessoas tem na Ásia que precisam ouvir falar de Cristo ou que não tem uma igreja, não tem a possibilidade de um atendimento espiritual? São 3,5 bilhões. É que para a gente aqui é normal. E a impressão que se tem é que todo mundo já ouviu falar, mas não é assim. Então. Não é assim.